Meu amigo e minha amiga eleitoralista, vamos lá para a nossa edição de número 72, julgados do TSE, né? Uma edição que está bem curtinha, no entanto a gente tem um julgado bem interessante sobre abuso de poder e angulações, tá? Fica aí até o final. Bem, primeiro julgado aqui, suspensão de registro de candidatura, tá? O TSE reafirmou o entendimento da doutrina, né, de que é incabível suspender processo de registro de candidatura para aguardar julgamento de outros feitos. Por exemplo, determinado candidato sofreu uma condenação e há um imbróglio na justiça comum em razão dessa condenação que poderia trazer essa inelegibilidade para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, desculpa, a justiça eleitoral nesse caso aqui não pode suspender o registro de candidatura até que se desdobre, né, até que se resolva o caso lá na justiça comum ou na justiça federal em razão dessa inelegibilidade de origem, tá? Não pode suspender o registro de candidatura, certo? Próximo entendimento aqui, palavras mágicas já conhecidas dos senhores, né? Então a gente sabe que a propaganda antecipada lá do 36A, ela pode ser aferida não só com base no pedido explícito de voto, mas também com as chamadas palavras mágicas, né? Que são palavras que lembrem, né? Que possam lembrar aí o pedido explícito de voto. Estamos juntos, estou com você, venha comigo. Nesse caso aqui, o TSE entendeu que é a seguinte expressão: vamos para cima, vamos para a luta e vamos para a vitória. Vamos juntos unir força para ganhar as eleições. O TSE entendeu que essa expressão seriam expressões que substituiriam o pedido de votos, né? Portanto, seriam as chamadas palavras mágicas, tá? Prévio conhecimento e conduta vedada. O chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional, sendo prévio conhecimento presumido. Ou seja, né? Eu sou prefeito da cidade de Recife. Bem, mas eu sou prefeito da cidade de Recife, eu não tenho que saber tudo que se publica nas redes sociais do município. O TSE entende que há uma presunção de conhecimento, mas, claro, o prefeito pode afastar esse conhecimento, mas a regra geral é que aquilo que é publicizado nas redes sociais é de conhecimento do prefeito. Obviamente que isso pode ser afastado, tá bom? Certo? Bem, e por fim, que aqui foi aquele entendimento que eu falei para vocês que era bem interessante, angulação e bis in idem. E não existe non bis in idem, né? Ou seja, o princípio da punição pelo mesmo fato, né? O que por regra geral é afastado, se o mesmo fato é analisado como propaganda eleitoral irregular e conduta vedada, é chamada angulação, né? E o que acontece nessa angulação? Deixa eu mostrar aqui para vocês de modo mais didático. Pronto, tá aqui. O que acontece de um modo geral nesse caso aqui? Vamos supor, olha só, o caso de um médico, né? Esse é um caso muito emblemático, isso já aconteceu. Por exemplo, vamos supor que um médico ele faz um pedido de voto, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos supor que um médico ele, dentro do consultório, né, em um consultório público do SUS, por exemplo, ele, dentro daquele consultório, ele oferece, né, o fura-fila, o chamado fura-fila, ele oferece ao paciente uma possibilidade de furar a fila de cirurgias se aquele paciente votar no candidato que ele apoia ou nele mesmo, se ele for candidato, né? A gente tem aí, em apenas uma conduta, uma propaganda eleitoral irregular, porque é realizado em bem público, e a gente tem aí também uma conduta vedada a agente público, porque ele está utilizando ali o bem público para alavancar sua candidatura, e tem também aí um abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio. Então, repare que uma mesma conduta sofre diversas angulações. Então, a gente tem aqui diversas causas de pedido. Nas ações de cassação, ele poderia ser processado em aire, abuso de poder econômico, por exemplo, já que está misturado com abuso de poder político, em AGE, em conduta vedada a agente público e em representação por captação ilícita de sufrágio. Além disso, ele também pode ser processado em razão de propaganda eleitoral irregular, né? O que a gente chama de angulação. Não é um bis in idem, ou seja, ele não está sendo punido várias vezes por uma conduta só. Na verdade, essa conduta se desdobra em diversas causas de pedir, portanto, diversas representações, tá bom? Julgamento aqui bem interessante, né? Porque não há necessária ali dispendência ou coisa julgada entre AIS de AIME ou entre
principalmente aí que não tem mesmo entre propaganda e AIG e AIB, tá? Salvo no caso de AIG e AIB, se forem as mesmas provas, né? Aí é uma outra situação, mas como regra geral, eu posso propor representações distintas. Certo, meus amigos? Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, tá? Porque isso dá mais visibilidade ao canal e com isso incentiva a gente a trazer mais vídeos aqui semanais, tá? Não se esquece aqui de entrar na nossa oficina de Direito Eleitoral ou baixar materiais de concurso. O link vai ficar aqui na descrição, certo? Forte abraço e até a próxima.